Então, bom dia a todas, né? Só tem as meninas aqui. Deixa eu colocar aqui. Quarta-feira a gente apresentou a parte de movimento, né? Retilíneo uniformemente variado, onde a gente tem a aceleração constante e a velocidade mudando, né, uniformemente. E dentre um dos assuntos que a gente estuda em movimentos acelerados tem o de queda livre, né? E a atividade que nós propusemos, inclusive eu acho que até esqueci de colocar no SIGA a atividade. Vou colocar hoje depois da aula, tá? É, é a partir de um laboratório virtual de mecânica do Instituto de Física da USP, se não me engano. E aí a gente ficou de hoje, né, fazer algumas. Eu fazer um exemplo de como vocês, né, podem capturar lá as informações. Então eu vou compartilhar aqui a tela, porque aí fica melhor, porque eu vou ficar saindo de um local para outro, aí acho que fica melhor para vocês visualizarem, né? Para a gente ficar aí abrindo e fechando. Então, inicialmente, acho que vocês já estão vendo, né? Inicialmente mostrar aqui a atividade, certo? O objetivo é realizar a atividade experimental virtual para determinação da aceleração da gravidade local, né? Aqui tem as habilidades da BNCC, os objetos do conhecimento, que são os conceitos, né? Distância, tempo, velocidade, aceleração, medidas de grandezas físicas, unidades, instrumentos de medida e relação entre essas medidas. Então, medida da aceleração da gravidade local, nesse caso aqui, é não de onde nós estamos, né? Mas de onde foram feitos as fotografias lá, onde foram feitos os experimentos, né? Bom, e a metodologia? A atividade de queda livre será realizada a partir da proposta do Laboratório Virtual de Mecânica encontrado aqui, né? Inclusive, esse aqui que eu mostrei para vocês, né? Experimentos de translação, queda livre. Tá? Deixa eu voltar para lá. Este laboratório consiste de experiências reais que se baseiam em filmes editados para serem usados em análises quantitativas. Então, esse é um experimento que a gente vai fazer medidas, né? É um experimento quantitativo. Quando a gente não tem medidas, a gente tem um experimento qualitativo. Objetos em movimento são registrados junto com instrumentos de medida que permitem a determinação de suas posições. Após a filmagem, são extraídos os quadros e inseridos códigos de tempo que servem de cronômetro. Você deve desenvolver uma planilha de cálculo para realizar análises quantitativas e interpretar a dinâmica do movimento. Essa é a proposta lá do experimento, né? Estudamos o movimento de queda livre de um objeto oval desde o momento em que é abandonado a partir do repouso. O objetivo da experiência é caracterizar o movimento de queda, descobrir sua aceleração e reconhecer peculiaridades inerentes ao deslocamento em intervalos de tempos iguais. Vamos usar um experimento online para estudar o movimento de queda livre de um objeto oval que é abandonado a partir do repouso de certa altura. Com ele, se pretende caracterizar o movimento e explorar algumas de suas particularidades. A seguir, estão as instruções para iniciar a atividade. Então, a gente vai acessar, né, a página lá, na aba Experimentos de Translação, selecionar queda livre, que já foi o que nós fizemos. Assista ao vídeo de demonstração do experimento, que aparece na aba Apresentação, eu já até mostrei na aula passada, né? Navegue pelas abas Filmagem e Materiais para entender os detalhes do aparato experimental. Escolha um conjunto de dados e escolha e anote, né? E anote essa identificação no início da página. Abra a página Filmes e Quadros e anote
os valores de tempo e distância usados no experimento, a unidade de medida do tempo dos diferentes quadros e a escala de referência da cinta, né, essa daqui, ó, para fazer a leitura das posições. Então, é importante a gente saber qual é o conjunto de dados, isso aí eu preciso que vocês anotem, tá certo? No resultado, né? onde vocês vão me mandar. Então, vocês precisam colocar, professor, utilizei, deixa eu ver aqui como é que ele... Aqui, filmes e quadros, né? Certo? Eu utilizei o conjunto A. Aliás, aqui. Né? Aí vocês vão me dizer se vocês usaram o A1, o B1, o C1, né? O A4, o B4, enfim. Isso aí é importante colocar lá e dizer, tá certo? Abra a página quadros e escolha o conjunto de imagens que você analisará. Em cada um veremos diretamente um instante de tempo em 10 segundos que aparece no código de tempo no canto inferior direito da imagem. Esse aqui, por exemplo, né? Nessa situação aqui. Então, por exemplo, essa daqui, esse é um que ele usa, né? 0,2 milímetros, né? 0,2 centímetros, na verdade. É centímetro. Isso aqui é 1 centímetro. E aqui, cada pedacinho desse é 0,2 centímetros, né? E nesse caso aqui, dessa imagem, esse tempo aqui é em 10 centímetros, né? Então, perdão, 10 segundos. Tá aqui, 10 segundos. Se eu quiser transformar em segundos, eu ainda tenho que dividir isso aqui por 10. Então, esse tempo em segundos seria 0,08229, tá? Então, tem que acrescentar um zero aqui. Agora, nas imagens que já são em segundos, que são essa daqui, ó, as da coluna C já são em segundos, ó, o tempo já é em segundos. Então, já pega direto, entendeu? Aqui, ó, 10 segundos e 10 segundos. E a escala também, né? Que a gente precisa ter aí. Se vocês, inclusive, quiserem baixar as fotos e colocar lá no resultado, não tem problema, melhor ainda, tá certo? Talvez até fique melhor para vocês analisarem, porque aí dá para ampliar, né? Caracterizar aqui melhor, enfim. Essa figura aqui ele vai dizer que a cinta é justamente essa parte daqui, né, da régua, certo? A cinta está graduada a cada 0,2 centímetros ou 0,5 centímetros, né? Nesse caso aqui é o de 0,2, né? Dependendo do conjunto de imagens escolhido. Usar como referência a parte superior da marca negra, né, do centro do objeto. Então, a sugestão é que se utilize essa parte aqui, né? Não a de baixo. Bom, mas aí vocês é que resolvem, tá? E a tabela é essa daqui, gente, ó. A tabela a ser preenchida, né? Então, o tempo zero, a altura, né? A gente vai pegar lá como zero. Ou dependendo do conjunto de imagens, né? Por exemplo, eu posso pegar como referência, sei lá, essa parte daqui, né? Então, se essa for a primeira imagem, eu posso dizer que aqui é o zero e eu vou ter, sei lá, 0,2, vamos considerar que ele está aqui em 0,4. Então, a minha altura inicial vai ser 0,4, tá certo? E o tempo aqui, ó, em centímetros ou em decímetros. Na próxima imagem, gente, se eu tomar esse meu ponto aqui como referência, eu tenho que começar a contar daqui também, tá certo? Então, se na próxima imagem ele tiver aqui, eu vou ter 1 centímetro. Se na próxima imagem ele tiver mais embaixo, eu vou começar a contar daqui 1 centímetro e mais tantos milímetros aqui, né? Certo? Então, quando eu tomar uma posição como o meu zero, né, como minha altura, que eu vou começar a medir, eu vou começar a contar todas as imagens a partir desse ponto, tá certo? E aí, deixa eu só mostrar aqui para vocês. A gente vai anotar. Eu coloquei 10 aqui, mas em geral
pode ter só 2, 3, 4, não sei quantas imagens são. Aqui, tá vendo? Ó, coloquei, ó, conjunto A2, certo? Então, seria esse aqui, né? Tá certo? Ou B3, B2, C2, né? Enfim. Então, a gente vai pegar as medidas de tempo e de altura, nesse caso, tá certo? E aí a gente vai fazer depois os cálculos da velocidade, ó, em centímetro por 10 segundos, e depois do tempo, como está explicado aqui embaixo. Então, o que é que eu vou fazer? Calcule e anote na coluna correspondente à velocidade do objeto. A velocidade, ó, 1, eu vou fazer... Vou voltar aqui. Meu tempo inicial e minha altura inicial, né? Aí eu vou fazer esse valor menos esse tempo, esse y aqui, essa altura menos essa daqui. E aí vou encontrar essa primeira velocidade. A primeira velocidade vai ser 0, né? Porque ele vai estar parado, tá certo? A primeira velocidade é 0, né? E depois eu também vou calcular esses tempos que são os tempos médios, né? Também fazendo da mesma forma. Eu vou somar esse tempo 1 com o tempo anterior e dividir por 2, né? Porque com essa velocidade e com esse tempo médio, né? A gente vai construir os gráficos da posição em função do tempo e o da velocidade em função do tempo médio, certo? Escrever as funções horárias da posição em função do tempo e da velocidade em função do tempo, tá certo? Então, isso pode ser feito no Excel, diretamente no Excel, né? Como eu fiz outras atividades, ou pode ser feito aqui também, né? E respondido aqui. Mas aí, no caso, eu vou abrir o Excel, tá certo? Que para mim facilita ainda mais. Então, eu vou fazer o seguinte. Vocês estão acompanhando aí? Eu vou usar esse conjunto A2 aqui mesmo, né? Certo? Tá vendo? Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 medidas. Tá bom? Então, e vou aproveitar e já copiar daqui, certo? Tem 7 medidas, eu vou copiar daqui e já vou colocar no Excel. Vocês estão vendo, né, pessoal? Isso tudo que eu tô falando aqui, vocês estão vendo, né? Dá pra ver aí, né? Deixa eu só organizar aqui, fica mais bonitinho. Então, essa coluna aqui, ó, é a que eu vou pegar minhas medidas, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu ver qual é a posição inicial. Pronto. Nesse caso aqui, eu vou pegar esse ponto aqui, gente, tá certo? Eu vou pegar esse ponto aqui com minha referência, o 0. Sim, tem um detalhe só que é o seguinte, como a gente está medindo alturas para baixo, né? Essas alturas elas serão negativas, tá certo? Então, se eu tomar esse ponto aqui como meu ponto 0, aqui na verdade, ó, ele já não está, né? Ele está não está no instante 0, né? Ele está no instante um pouquinho mais embaixo. Então, eu não sei nem qual é a posição inicial aqui. Só se eu tomasse aqui essa posição como sendo a minha inicial, porque eu não estou no meu tempo 0 aqui, certo? Eu estou no tempo 0,01, né? 0,4 segundos. Aliás, 0,001 segundo, né? Então é quase no instante que ele foi solto, mas na verdade ele não foi solto nesse instante. Então eu vou colocar aqui, esse aqui eu vou deixar em aberto aqui. Então o tempo em dec é 0,0104 e a minha posição, a posição que eu vou medir, 2, 4, pronto, eu vou tomar aqui como sendo
de 0, bom, aqui tem que ser no olhômetro, né? 0,42, sei lá. Aí vocês que vão, né? Vocês que vão. Eu vou colocar o 0,4 como sendo a posição de início, né? Só para a gente ter uma referência aqui, porque eu vou precisar fazer a subtração aqui e o 0,42. Pronto. Essa é a primeira imagem. A segunda imagem já é essa daqui, 0,1979. 0,1979. Bom, vamos dar uma olhada lá com a posição, né? Então, essa posição aqui, ele vai estar mais ou menos, vai estar uns 0,7, né? Um 0,7 aí, está mais ou menos na metade, né? Na metade daqui, né? Ou não, está um pouquinho mais para baixo. Depende muito de como você observa, né? Eu vou até ver se eu tenho uma régua aqui que me ajude. Ver se eu acho uma régua para colocar na própria tela. Para me ajudar. Eu não achei não, mas eu vou pegar um papelzinho aqui. Então. Colocar um papelzinho aqui na tela até para me ajudar. É um pouquinho mais que 0,7. Eu vou deixar 0,7 mesmo. Pronto. A próxima, 0,3854. 0,3854. Alguém entrou aí? Vanessa. 0,3854 e bom, deixa eu dar uma olhada aqui mais ou menos. Vai estar na posição 1 centímetro, 42 mais ou menos, sei lá, né? 0, não, aqui já é 1, né? 1,42 centímetros, né? A próxima imagem, 0,5729, 0,5729 e quantos centímetros? Vamos lá. Então já passou de 2 centímetros, né? Da queda. 2,5 mais ou menos. 2,5. Próxima imagem. 0,7604. 0,7604 e qual é a posição? Então eu tenho 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, 3,8 aproximadamente, né? 3,8. Qual a próxima imagem? 94,79. 94,79 e qual é a posição? Vamos lá. 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, 4 centímetros, 5 centímetros e quanto aqui? 5,6. 5,6, né? E a última imagem que vai ser 1,1354. 1,1354, que é o tempo. E vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 centímetros. 7,7, né? A gente começa a observar, ó, que esses intervalos aqui eles começam a aumentar, né?
E isso acontece justamente porque a velocidade, à medida que o corpo vai caindo, ela vai aumentando também, né? Aí, ó, gente, no Excel, vocês podem fazer à mão também, né? Mas no Excel a facilidade para fazer os cálculos lá que a gente solicita, né? Esses aqui, ó, da velocidade e do tempo, ajuda, né? Ajuda por conta das equações. Então, ó, essa velocidade 1 aqui, eu vou escrever, ó, vai ser, eu vou abrir parênteses aqui, vai ser essa posição, sim, deixa eu só, porque tem que colocar isso negativo, né? Não, mas deixa eu escrever aqui, não tem problema não. Esse aqui menos o anterior, né? Dividido por esse tempo menos menos o tempo anterior. E fecho parênteses. Ficou muito aqui. Deixa eu formatar essa célula aqui para ficar somente com as duas, né, dois valores. Gente, ó, o Excel ele é fantástico nisso porque eu não preciso estar escrevendo, né, cada um repetindo isso aqui que eu fiz, né? O que é que eu pego aqui, ó? Eu pego esse valor menos esse e divido por esse valor menos esse, né? E encontro a velocidade, que é uma velocidade média nesse intervalo, né? Eu não preciso estar escrevendo novamente aqui, em cada célula dessa não, né? O que é que eu faço? Feito aqui, ó, a célula, tá vendo? Tô vendo que tem um maisinho aqui, ó. Eu seguro ele e puxo. Que aí ele vai ficar me dando... Eita, aqui tá errado. Eu botei um zero a mais aqui. Né? Tá vendo que o valor já deu errado aqui. E aí eu percebi o erro aqui da minha digitação, né? Então, ó, vejam o que é que acontece, né? Aqui, inclusive, ó, eu dei uma estimada nessa posição inicial. Vejam que a posição inicial não é realmente 0,4, né? Eu tenho outro valor aqui. E aí a velocidade do início, ó, deu maior do que a velocidade seguinte. Eu vou até ajustar aqui, eu vou botar 0,41 para ver se, pronto, ficou alguma coisa mais próxima aqui, né? Porque não faz sentido que a velocidade anterior seja maior do que a seguinte. Ela tem que ser menor. Então, esse ponto inicial aqui realmente eu não sei qual é. Eu estimei que era 0,4, mas eu não tenho, né, certeza porque inclusive nem tinha a imagem, né, do ponto inicial. Então a velocidade ela vai aumentando positivamente, sim. E aqui a gente tinha comentado, né, que essas posições elas são negativas. Então eu vou colocar todas aqui negativas, né, porque a gente está medindo para baixo, certo? Aqui eu deixei positivo. Eu estou medindo alguma coisa para baixo, né? E eu posso, inclusive, que aí depende do referencial, né? Que eu estou considerando um ponto lá de cima como sendo zero e estou medindo as distâncias para baixo, né? E cadê? Aqui, né? Por exemplo. Mas eu posso tomar, por exemplo, como o meu zero sendo aqui, né? Se eu tomar aqui como zero, eu faço as medidas ao inverso, né? Eu vou ter distâncias maiores que vão diminuindo à medida que ele vai caindo, tá certo? Então vocês veem que isso faz com que a velocidade seja negativa, né? Porque quando eu subtraio esse desse aqui, eu vou ficar com um valor, né, negativo aqui. Porém, essas velocidade ela, né, no caso, ela está indo para baixo, ela está sendo negativa só porque eu estou tomando meu sistema de referência como sendo negativo, né? Então, eu estou considerando que para baixo é negativo, para cima é positivo. Então, a velocidade dela é negativa somente porque ela vai para baixo, né? E aqui, pessoal, o tempo eu faço a mesma coisa, né? O tempo médio,
o tempo de medida é esse aqui, né? Mas o tempo médio que ele solicita lá na questão é esse valor somado com esse valor e dividido por 2, né? Eu até não coloquei o parênteses aqui, mas eu vou colocar. Certo? E aí eu faço a mesma coisa, ó. Ah, deixa eu, ao invés de eu puxar, gente, se eu der 2 cliques, ele também completa. Tá certo? Então, ó, já rapidinho eu faço os cálculos, né? Se, professor, eu não sei mexer no Excel, não sei como é que faz. Vai seguindo exatamente isso que eu falei para vocês, tá certo? Não tem erro, não, é só digitar do mesmo jeito. Professor, eu não gosto não, eu gosto de fazer na mão. Então, vai lá e faz os cálculos na mão, não tem problema não, tá certo? Faz na tabela. Então, vamos lá. Depois que a gente calcula isso e calcula isso aqui, construa os gráficos da posição em função do tempo, né, de y em função de t, e o da velocidade, né, v em função do tempo médio. Então, vamos voltar lá para o Excel. A gente vai utilizar essas duas colunas aqui, ó, para fazer o gráfico, né, deixa eu já selecionar aqui, inserir, dispersão, esses pontinhos. Estão vendo? Ó? Já tem o gráfico. E aí aquilo que a gente comentou, ó, o gráfico é uma parábola. Tá certo? O gráfico é uma parábola, né? Apesar de que, deixa eu dar uma olhada aqui, eu acho que isso está invertido. Isso aqui, né? 0,04, 1, isso aqui está invertido. Aqui é a posição em função do tempo. Não, está correto, né? Esse aqui é o tempo que fica aqui, ó, até 1,2, né? 1,1. E esse aqui é a posição, tá? Perfeito. Então, ó, já tem o gráfico. Se eu, inclusive, quiser, né? Como eu já mostrei para vocês, clica aqui, ó, com o botão direito, né? E cadê? Adicionar linha de tendência. Eu não quero uma linha linear, eu quero uma linha polinomial, tá? Vejam o que é que, certo? É uma linha polinomial. Qual é a ordem dessa linha polinomial? De segundo grau, isso aí é uma equação de segundo grau, tá certo? Então a ordem aqui, ó, segundo grau, tá certo? E aqui eu já vou pedir para ele exibir a equação no gráfico, tá vendo? Ó? Já pedi para ele exibir a equação no gráfico, fechar, tá certo? E deixa eu fazer aqui então a outra, esse aqui no caso o tempo médio vai dar 0, né? Vou fazer a mesma coisa aqui, só que aqui é o seguinte, gente, eu preciso, opa, fiz uma besteira aqui, peraí. Ctrl C, eu vou colar aqui, colar os valores, tá certo? Por quê? Porque para eu fazer um gráfico desse, ó, eu preciso ter o tempo primeiro e depois a velocidade. Viram que aqui o tempo, ó, e depois a posição? Se eu fizer aqui, ele vai inverter. Então eu vou pegar esses dois aqui, ó, e vou solicitar novamente o gráfico. Vocês, esse ponto aqui, vou tirar esse ponto aqui. Vocês veem, ó, que o gráfico, deixa eu dar uma diminuída aqui, que o gráfico da velocidade, ele se parece mais com a reta, ó. Estão vendo aqui, ó? Certo? Enquanto que o gráfico da posição, linha de tendência, agora eu vou pedir uma linha de tendência linear. Tá certo? Bom, e aí já era para eu ter pedido aqui, formatar a linha de tendência só para exibir a equação no gráfico, tá certo? Então, ó, daqui eu já consigo, isso aqui eu posso até apagar, né? Ou então posso até, cadê? Deixa eu ver aqui, como é que eu digito aqui.
Acho que é aqui. Formatar série de dados. Opção do marcador. Preenchimento do marcador. Não, cadê? Tem um local que eu consigo dizer, colocar o nome. Acho que é aqui, selecionar dados. Aqui, ó. Eu coloco o nome, né? Esse aqui é velocidade. Aí, ok. Aí ela aparece aqui, ó, tá vendo? E aqui, deixa eu ver se eu consigo selecionar dados, série, editar, eu coloco posição. Posição em função do tempo, né? Acho, não sei porque que ele tá vindo para cá. Certo? Bom, e aqui, claro, eu posso, vai aparecer aqui, eu posso tirar isso aqui também, né? Eu posso aumentar meu gráfico também, enfim, né? E vejam, tá? Que essa equação daqui, gente, é a equação da curva, né? Veja que tem esse pontinho, ele está um pouquinho mais para baixo da curva, esse aqui está um pouquinho mais para cima. Mas essa equação é a equação justamente da função horária, né? Vejam, a função horária é y igual a posição inicial mais a velocidade inicial vezes t, que é o tempo, mais 1/2 da gravidade, nesse caso da gravidade vezes t ao quadrado, né? Então, essa é a posição inicial, ó. Tá vendo que a posição inicial, inclusive, ela difere um pouco da posição que a gente sugeriu aqui. Essa seria a velocidade inicial, 0,668, né? Diferente também do que a gente considerou, porque a gente considerou a velocidade inicial sendo zero, certo? E essa é a aceleração, ó, que deu bem diferente da aceleração da gravidade, né? A aceleração da gravidade era para dar 9, deu 5,06, sei lá e quanto, né? Certo? Aqui, ó, já deu melhor. Tá vendo, ó? Aqui, como é? Esse gráfico daqui, gente. Peraí que tem alguém querendo entrar. Felipe. Esse outro gráfico, pessoal, é o gráfico da velocidade em função do tempo, né? Então, a função horária da velocidade é v igual a v0, que no caso seria isso aqui, né? Mais a gravidade vezes o tempo. Nesse caso aqui, gente, o tempo é o x, tá? É o x aqui, tá? Então, e o y nesse caso aqui é a velocidade, certo? Ó, velocidade, deixa eu clicar aqui que vocês vão ver. O tempo e esse aqui que eu copiei daqui para cá, né, a velocidade. Vejam que aqui a aceleração, né, que é a da gravidade, já deu mais bacaninha, ó, deu 10. Né? 10,052. Então, daqui eu obtive um valor de aceleração da gravidade muito mais próximo, né? Esse aqui realmente eu não sei o que foi que houve, que deu aí esse disparate da gravidade, né, apontar aí valores bem baixos aí, né, da metade da gravidade aqui, certo? Então, ó, construa os gráficos, escreva as funções horárias, né, do tempo, da posição em função do tempo e da velocidade em função do tempo, que são essas daqui já. Opa, cadê? Desculpa. Que já são essas daqui. Então, vocês fazendo esses gráficos no Excel, tá? É claro que vocês também podem fazer isso na mão, né? Podem fazer na mão, sem problema. É só pegar cada valor aqui e ir marcando, né? O Excel facilita muito o trabalho da gente, certo? Então, é esse formato aqui que eu quero que vocês façam nessa atividade, tá? Bom, e aí a gente encerra a atividade fazendo
Quando a gente gerar esses gráficos e gerar as curvas, tá certo? Bom, feito isso, me manda, né? Me manda isso aqui. E aí não esqueçam, por favor, de colocar aqui qual é o conjunto dos dados que vocês utilizaram, tá certo? Porque aí eu dou uma conferida lá se, né, pelo menos os tempos aqui coincidem lá. E tem um detalhe, eu não quero que vocês façam, ninguém faça esse conjunto A2, tá certo? Porque esse conjunto A2 eu já fiz, está aqui pronto, inclusive, né? Então não tem graça não vocês fazerem não, certo? Aí é isso, pessoal. Fico aí à disposição. Inclusive, é, eu ia salvar isso aqui para deixar com vocês, mas não vou salvar não. Porque aí já é entregar o peixe, né? Fácil demais. Certo, gente boa? Pois é isso. A atividade hoje é essa. Vocês têm aí, ó. Deixa eu sair aqui. Vocês têm vários outros, no caso aqui, conjuntos, né? Quadros aqui. Tem vários outros. Se vocês tiverem sem muita pressa, vocês podem procurar aí um conjunto. Tem alguns que são maiores, ó. Tem mais figuras, né? Esse aqui tem quantos? 10, 11, né? Vocês aí vejam as figuras do B, né? Elas são mais distantes, mas também demoram mais, né? E aí, claro que são mais vocês vão ter mais medidas aí, né? E outras que vocês estiverem sem muita pressa. Eu gosto, falar a verdade, eu gosto mais desse conjunto do A, porque ele é mais próximo, as medidas elas saem um pouquinho melhor, né? Saem um pouquinho melhor. E ele tem menos quadros, né? Isso pode facilitar ou não, porque aí com menos valores, esse aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 também, né? Com menos valores, às vezes a gente, né, tem menos. Mas enfim, vocês podem ficar aí à vontade para escolher o que vocês quiserem. E do C, ele é bem parecido com o do B, só que o tempo, né, o tempo aqui, ó, ele já é em segundos, tá? Então a posição inicial, esse aqui ele já traz, esse aqui ele traz o 0, né? E traz a posição inicial aqui. Então a questão daqui é você estimar, né? Você estimar em que posição esse negocinho está aqui. Se é 0,5, né? Então a gente pode começar a contar daqui também, né? Então 0,5, o próximo, né? Ele já está na metade desse aqui. Então 0,75 para esse tempo, né? Aqui 1 centímetro e 25, pode ser 1,2 centímetros, né? E assim vai, ó. 2,1 centímetros. E aí você vai estimando, né? Lembrem-se que cada quadradinho desse aqui é 1 centímetro e cada um desse aqui é a metade de 1 centímetro, é 0,5. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 centímetros, 9 centímetros, né? E aí, e assim por diante. Deixa eu ver quem é que tá chegando aqui. Bom dia, William. Bom dia, Vanessa também, que chegou depois, né? Eu já estou, inclusive, encerrando aqui. Eu vou deixar a gravação, tá bom? Para vocês. Eu estava mudando aqui, gente, e sem compartilhar a tela, claro que vocês não iam ver, né? Desculpa. Eu tinha compartilhado e depois eu deixei de compartilhar.
que era essas imagens aqui, né? Que eu estava falando, certo? Que aqui ele já traz a posição, né? No início mesmo, quando ele vai ser solto, e ele sai aí, ó. O tempo, esse tempo aqui já é em centímetros, porque é a coleção C dos dados, né? E eu estava dizendo que justamente esse quadradinho aqui, ó, esse quadradinho todo, ele é 1 centímetro, e esse aqui, menorzinho, é a metade, é 0,5. Então, que posição é essa aqui que ele está? Então você vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 centímetros. Né? Se você não considerar que ele está exatamente aqui, você 17,8 centímetros, alguma coisa assim, né? Para esse tempo aqui. Beleza? Então é isso, pessoal. A atividade de hoje não tá difícil, inclusive se fizer no Excel, facilita a vida de vocês, tanto para o gráfico como para fazer aqueles cálculos, tá certo? E vou salvar essa gravação daqui de hoje e já coloco lá no Professor, Oi, Felipe. bom dia. Bom dia. Só para me situar, essa atividade ela é número 5, é isso? É a atividade número 5? Rapaz, é a 5. Isso. Porque Certo. a primeira foi a medida dos comprimentos, né? A segunda é aquele videozinho do experimento do ovo. Dentro da água que você vai colocando o sal até que o ovo, a densidade, né, da mistura sal e água fique acima da densidade do ovo e ele flutue. É o videozinho, né? E muitos já fizeram. A terceira atividade é a das medidas da densidade, né? Que foi a gravação que eu fiz também, está lá no SIGA. A quarta é aquela do movimento retilíneo uniforme, né? Da bolinha e da bola, para você fazer a medida do tempo e da posição para fazer o gráfico. Também semana passada eu apresentei um exemplo no Excel, né? Que aí facilita a construção do gráfico. E essa é a quinta. Essa de hoje é a Tá bom, quinta, obrigado, certo? professor. Beleza, Potência. Depois eu vou parar na gravação aqui e já vou colocar lá no Siga. Esse negócio sempre aparece aqui.